Transformados pelo Evangelho é a série que nós estamos estudando. A ideia e o conceito é a gente entender, eu e você temos que entender que o que nos transforma, o que transforma mesmo de fato o homem, que faz o homem que era dessa maneira se tornar de uma maneira totalmente diferente, é o Evangelho de Jesus Cristo. Este é que tem a capacidade de fazer o homem totalmente novo. Qualquer outra coisa, qualquer outro projeto, qualquer outro programa pode apresentar transformações, pode mudar comportamento, pode controlar emoções, mas o coração, aquela essência, o que de fato nós somos, somente o Evangelho de Jesus Cristo é que nos transforma. É somente a pessoa de Jesus Cristo que pode transformar a mim e a você. E a cada vez mais, cada dia mais, a compreensão de que Jesus Cristo é quem nos transforma está cada vez mais distante, cada vez mais longe. Por mais que a gente fale, por mais que seja anunciado, pregado, alguns conceitos de terapia, de renovação de mente, de limpeza de mente, de reestruturação de comportamentos e hábitos, têm confrontado o Evangelho de Jesus Cristo a tal ponto que muitos têm crido que estas outras coisas transformam o homem, mas de fato, o que a Bíblia nos diz, que a única pessoa que pode transformar a mim e a você é Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu quero continuar na pegada que eu, Luiz e o Israel, a gente vem trazendo para vocês, falando um pouco mais do que é ser transformado pelo Evangelho. Na semana passada, em cima de Colossenses 3, de 12 a 17, eu falei, dando continuidade ao que Israel tinha falado. Israel falou do Evangelho para a desconstrução. Nós precisávamos tirar algumas coisas da nossa vida. Eu falei do Evangelho para a construção, e no Evangelho para a construção, fundamentei em cima do texto de Colossenses 3:12, principalmente em cima do verso 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O texto mostra que a salvação, sem dúvida nenhuma, foi algo que Cristo fez por nós. Se não fosse o Evangelho da graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro, aonde Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos amou e Ele nos perdoou, sem este movimento de Cristo, não há como eu e você sejamos salvos. Não tem como. Você pode querer fazer qualquer coisa, doar tudo o que você tem a quem é de fato carente. Você pode querer ter o maior conhecimento do mundo, compreender todas as coisas. Você pode querer ter um controle da sua vida de forma absoluta. Quando eu durmo, o que eu como, a quantidade de horas que eu trabalho, eu sou um cara totalmente controlado. Você pode querer fazer tudo, mas nada disso vai lhe trazer salvação. A salvação parte da graça de Deus, que nos escolheu, que nos separou, que nos amou e que nos perdoou. A partir da graça de Deus, eu tenho que movimentar algumas coisas. Que a paz seja o árbitro. O que é o árbitro? É aquele que vê a bola entrar dentro do gol e cancela. Esse é o árbitro. É o que vê a bola bater na mão e não dá pênalti dentro da área. Esse é o árbitro. É aquele que julga. É aquele que controla. É aquele que define se está certo ou errado. A paz de Deus seja o juiz, seja o árbitro. Seja aquele que controla, o que media. A paz de Cristo. Depois ele fala também a respeito da palavra. Habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Que o próprio Cristo, através da sua palavra, seja plenitude em vocês. Que vocês reflitam, por causa da palavra, o próprio Cristo. Significa que a palavra
é quem vai nos mediar, quem vai nos controlar, quem vai nos consolidar. E a terceira, e a quarta e última característica da construção do Evangelho é o nome, é a identificação, é a autoridade e a representação. É no nome de Cristo, porque eu tenho a identificação, a identidade com Cristo, porque eu tenho autoridade em Cristo, porque eu represento a Cristo. Então, o nome de Cristo é que me faz promover entre os meus irmãos a unidade. É a paz de Cristo, é a palavra de Cristo, movido pela graça de Cristo, que me faz viver em unidade. Portanto, a gente continua no texto de Colossenses, do verso 3, 18 a 4:1, não 41, 4:1, aonde o cristão e os seus relacionamentos são muito bem pontuados. E o texto diz assim: mulheres. Eu queria que as mulheres lessem esse primeiro versículo, sim. Eu gostaria de ouvi-las, pelo menos falando este versículo. Vamos lá? Mulheres. Joia, até aí. A Mônica Nick não leu. Então nós vamos ler. Quem quiser olhar para a Mônica, pode. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Nos dias de hoje, esse versículo causa um trauma, né? Quer dizer, onde o feminismo está falando tão alto. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Este texto também fala tão alto quanto. Filhos, então, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiças receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. E senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor nos céus. Quero olhar para essa passagem e pensar com vocês os fundamentos bíblicos para o relacionamento. Eu não vou hoje falar de submissão da mulher, o amor do marido, a obediência dos filhos, a não irritação dos pais. Isso a gente vai fazer uma série no ano que vem sobre família, prometo para vocês. E mesmo porque nós temos alguns cursos dentro da nossa igreja que falam muito mais do que qualquer mensagem que eu venha dar. Você pode fazer o Casados para Sempre, Pais para Todas as Vidas, Homens de Honra e Mulheres ao Máximo, ou Homens ao Máximo, Mulheres de Honra. Eu sempre confundo. A questão é que você pode se inscrever num destes cursos para o ano que vem e você faça, que é estudo da Bíblia. O que esses cursos fazem? Abrir a Bíblia com você, fazer você ler a Bíblia durante a semana em casa e discutir a Bíblia com você. Só isso, só isso. Na verdade, é tudo o que você precisa. É tudo isso, tudo isso, tudo isso. Portanto, quais são os fundamentos bíblicos para os relacionamentos? O primeiro, a capacitação. Qual é a capacitação? E hoje a gente fala muito em capacitação de trabalhadores, de funcionários da equipe. A gente tem que qualificar essa equipe cada vez mais e mais. A gente tem que treinar, a gente tem que trazer coaching, mentoria, fazer um monte de coisas, porque a gente precisa qualificar, capacitar cada vez mais e mais o nosso pessoal. O texto fala de algumas coisas. Mulheres, sujeitem-se, cada um a seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Pais, não irritem seus filhos. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito.
a gente começa a ler aqui algo que nos dá a entender qual é a tarefa, a função, aquilo que cada um de nós precisa fazer. Então eu, como marido, eu preciso amar a minha esposa. Como pai, eu não posso irritar os meus filhos. Como funcionário, eu tenho que obedecer, e como patrão, eu tenho que dar o que os meus funcionários precisam. Na época, não existia essa relação de trabalho tão clara como nós existíamos, e as funções eram o senhor e os escravos, eram o que tinha na época, e é com que Paulo tratava. Da mesma forma, as mulheres, elas precisam se sujeitar aos seus maridos, elas precisam e não podem de forma nenhuma irritar os seus filhos, e se elas forem patrão, patroa, seja lá o que for, elas têm que dar tudo o que os seus funcionários precisam, e se ela for funcionária, ela tem que obedecer em tudo os seus senhores. Os filhos, a Bíblia ensina, que tem que obedecer a seus pais. E acabou. E acabou. A gente começa a ler tudo isso e diz, caramba, mas bacana esse texto. É bonito esse texto, assim, cheio de princípio. E eu gosto da Bíblia porque ela traz o princípio no mais alto padrão, né? Como quando a gente lê Romanos 5, diz que nós somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus. E aí você pega Romanos 6, ele diz que o pecado já não está reinando mais no meu corpo mortal, que ele já não tem mais domínio sobre nós. Então, quando eu leio Romanos 5 e Romanos 6, eu estou vendo que a minha relação com Deus trouxe paz, quebrou as barreiras, agora eu posso entrar na presença de Deus, eu me tornei justificado pela fé, Deus não me condena mais e não há mais separação entre eu e Deus. E o resultado de tudo isso é que neste meu corpo o pecado já não tem mais domínio, já não me controla mais, eu não posso mais viver nessa mesma condição. Aí parece que Paulo tem um momento de lucidez e ele escreve o Romanos 7. Ele diz, mas o bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu vivo fazendo. Desventurado, desgraçado homem que sou. Aí você vai dizer, esse texto me parece muito com isso, né? A gente tem que amar, a gente tem que se sujeitar, a gente tem que obedecer, a gente não pode irritar, e a gente tem que dar tudo o que precisa. Esse é o ideal, mas o bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero eu vivo fazendo. Desgraçado de filho que sou. Desventurado marido que sou, insubmissa mulher que sou, e aí eu posso definir o negativo do texto para mim mesmo. Interessante é que a capacitação, ela não vem de forma nenhuma no poder que eu tenho para cumprir isso. A capacitação não tem nada a ver comigo. Porque quando Paulo continua a carta dele de Romanos, no capítulo 8, ele diz que o mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal. Significa que não é um processo meu, é um processo de Cristo. Não é algo que eu faço, é Cristo quem faz. E no texto paralelo desse, na carta de Efésios, você vê no capítulo 5, do verso 15 a 21, você vê Paulo escrevendo o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E a partir daí ele vem falando para o marido, para a esposa, para o filho, para o senhor e para o escravo. Então, o texto paralelo a esse de Colossenses é o texto de Efésios, e Paulo deixa muito claro que a capacitação é o Espírito. É Ele quem frutifica na minha vida. É Ele quem faz com que eu tenha capacidade de poder realizar o que eu preciso realizar. É o Espírito que promove na minha vida a obediência aos meus pais, a obediência ao meu patrão. É o Espírito que promove na minha vida um amor sobrenatural pela minha esposa, um amor que não é humano, mas é o amor de Deus por mim. É o Espírito que me faz, como mulher, me sujeitar ao meu
meu marido, é o Espírito que me faz, como pai, não irritar o meu filho ou não provocá-lo à ira. É o Espírito que faz isso em nós, não sou eu. Portanto, a minha função é buscar o Espírito, sempre, sempre. Eu gosto de ilustrar e ilustro muitas vezes da mesma forma. A gente pega uma família brigando, uma família em crise, uma família onde o marido e a mulher estão em conflito o tempo todo, onde o pai e a filha, o pai e o filho e a mãe não conseguem entrar em harmonia, o senhor e o patrão e o funcionário a mesma coisa. Você senta com eles e diz o seguinte: escuta, vamos avaliar o que está acontecendo. O que está acontecendo é claro. Vocês não estão conseguindo vencer aquilo que é natural ao homem, a ira, a raiva, a discórdia, as divisões. Vocês não estão conseguindo vencer isso. Não estão conseguindo. Não é porque não querem, não é porque não desejam, não é porque não ambicionam isso, porque eu tenho convicção absoluta que nenhum casamento em conflito, os cônjuges gostam de viver o que estão vivendo. Ninguém curte uma briga, ninguém gosta de ficar em conflito, ninguém gosta de ficar dividido. É a coisa mais chata do mundo. Tem gente que não volta para casa, fica até mais tarde no trabalho, não é porque tem tanta demanda dentro do trabalho. É porque voltar para casa vai encontrar coisa ruim. Voltar para casa vai encontrar aquela família destruída. Voltar para casa vai ser conflito em cima de conflito. Prefiro lutar contra as metas que preciso bater do que lutar contra a mulher que quer me bater. Prefiro, é uma escolha. Agora, o que eu sempre tenho dito é que a gente tem de um lado as coisas de Deus, o fruto do Espírito, o movimento do Espírito, a capacidade de poder amar, a capacidade de poder se sujeitar, a capacidade de poder obedecer, a capacidade de poder doar o que precisa ser doado, de dar o que precisa ser dado, a capacidade de não irritar o filho. Nós temos de um lado tudo isso, do outro lado nós temos todo aquilo que é antagônico a isso aí. O egoísmo que olha para o funcionário e diz: eu não quero dar o que é de direito. O cara tira férias e o sujeito fica irritadíssimo. Por que ele vai tirar férias? Tem tanta coisa para fazer. E ainda tem que pagar 1/3. O pai pede alguma coisa e... ai, que pai irritante. A minha mãe não sabe me entender, não consegue. Meu marido não me ama, mas também não amo este traste. Não me respeita, me considera um nada dentro de casa, faz o que bem quer sem que eu seja consultado, partilhado, vivo sozinho. De um lado estão essas coisas todas, do outro lado, a nossa cabeça é que a gente fica lutando aqui, ó. Eu preciso amar minha esposa, eu não estou conseguindo, o que ela faz me irrita. Eu preciso me colocar no mesmo patamar que o meu marido, partilhá-lo das coisas da família, mas eu não consigo. Eu preciso obedecer meu pai, eu preciso honrar minha mãe, mas eles me irritam. E a gente fica aqui, como é que eu mudo? Como é que eu mudo? Você nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A não ser que você venha para cá. Você comece a se dobrar diante de Deus, pedindo: Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Porque quem me capacita é o Senhor. O Espírito é o poder de Deus que vem sobre mim e transforma o meu coração, transforma a minha mente, faz de mim as emoções serem diferentes, do meu interior fluem rios de água viva, rios de emoções diferentes, rios de compreensões diferentes, rios de uma visão diferente. Ele faz.
Portanto, todas as vezes que eu percebo que eu estou aqui no meio das brigas, das discussões, da dificuldade para comigo mesmo, onde eu não consigo me relacionar do jeito que a Bíblia pede, o que me vem à tona é que está faltando o poder de Deus na minha vida, e não é a minha capacidade, é o poder de Deus. Então eu tenho que parar com tudo e dizer, eu tenho que voltar para cá. Buscar os rudimentos da fé, me render diante de Deus, buscá-lo de todo o meu coração, porque quando eu buscá-lo de todo o meu coração, eu sei que eu vou encontrá-lo, porque Ele não nega, e Ele está aqui à espera, dizendo, filho amado, eu estou aqui para capacitá-lo a viver tudo isso, eu tenho autoridade para lhe qualificar a tudo isso. Eu morri na cruz por causa de tudo isso. Isso aqui já está pago. Portanto, eu tenho autoridade de lhe dar tudo isso. A capacitação continua sendo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas deixem-se encher do Espírito. Mas deixem-se encher pelo Espírito, mas deixem-se encher pelo Espírito. A partir daí, sujeitem-se uns aos outros. Deixem-se encher pelo Espírito. A partir daí, sujeitem-se uns aos outros. Se o casamento está ruim, o que está faltando é o Espírito Santo de Deus na sua vida. A sua relação com seus filhos ou com seu pai está ruim. O que está faltando é o Espírito Santo de Deus na sua vida. A sua relação dentro do seu emprego está ruim. O que está faltando é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele é o poder de Deus. E recebereis o poder. E sereis então a minha testemunha, o exemplo do que eu sou, daqui até o fim do mundo, disse Jesus. E recebereis o poder. Segundo fundamento, é o propósito. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Escravos, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Cristo chega com um propósito diferente. Ele apresenta um propósito novo para os relacionamentos familiares e os relacionamentos como um todo. O propósito é que eu não olho mais para mim e nem olho para o próximo. O meu olhar agora está para Cristo. Eu deixo de olhar, porque qual é o grande problema da gente? A gente entra num relacionamento e o relacionamento não funciona porque ele não está de acordo com aquilo que eu quero que esteja. Os meus filhos não estão me obedecendo, não estão fazendo o que eu quero que faça. Eles não... Tem um dos meus filhos, que eu não vou dizer qual, porque ele mora comigo, o outro não. O que mora comigo, ele tem a capacidade de tirar a roupa e não guardar. Fica no chão do quarto. De manhã, eu levanto, eu faço o café para Dani. Uma vez eu li que diz que o sexo começa na cozinha, que a gente tem que preparar direitinho do café da manhã e vai até a noite. Até hoje eu tenho exercitado isso. Então eu levanto de manhã, faço o chá para ela, o cafezinho que ela gosta, não sei o quê. O sanduíche, prepara, lava a louça, ela sai de casa, gente, sinceridade. Eu deixo a cozinha um brinco, antes dela acordar, só para ganhar ponto. E umas outras coisas, mas isso é verdade. Agora, eu deixo o copo dele cheio de leite, com um Nescau dentro e a colher, porque eu já tinha mexido, mas eu sei que até ele acordar, decanta ali, então ele precisa mexer. Ele toma o leitinho dele e põe o copo dentro da pia. Fala, escuta, eu já lavei tudo. Será que a porcaria desse seu copo você pode lavar? Eu peço todo dia. Todo dia. Todo dia.
A roupa que não dobra, essa semana eu tirei uma foto. E mandei para ele a foto. Falei, cara, eu não sei mais o que eu falo. Eu não vou falar qual é o filho, tá? Mas eu tirei a foto. Mandei para ele. A resposta dele foi, pô, mas eu sempre arrumo quando eu volto da escola. Eu falei, bacana, mas então vamos mudar o esquema e o horário, porque, cara, a casa fica bagunçada da escola do dia anterior, até você guarda o que está ali, mas você tira o da escola e põe ali de novo, não faz sentido. E o copo na pia, se você não lavar, alguém vai ter que fazer. Eu estou fazendo isso direto, filho. Interessante como esse é uma questão onde eu olho para ele e eu digo, as coisas não estão funcionando do meu jeito. Do meu jeito. Estão funcionando para ele do jeito dele perfeitamente. Perfeitamente. Não está? Está funcionando perfeitamente do jeito dele. Mas do meu jeito não está funcionando. Não está funcionando. Como os relacionamentos são fundamentados em cima daquilo que é o meu jeito. E na verdade, as coisas não estão dando certo porque não está indo do meu jeito. De acordo com o que eu quero. E muitas vezes a gente vê o relacionamento escorrendo pela mão e a gente muda. E na nossa cabeça eu preciso ganhar aquele pessoa de volta para mim. Eu estou perdendo o meu marido, eu estou perdendo a minha esposa, eu estou perdendo o meu filho. Então eu já não vou fazer mais do meu jeito, eu vou fazer do jeito dele. Então eu mudo a minha maneira de ser porque eu estou olhando para ele, porque eu quero conquistá-lo, porque no fundo, o reconquistá-lo é o meu jeito, é o que eu quero, é o que eu preciso. Só que ele diz, façam, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, por isso agrada ao Senhor. Escravos, todos o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E leia o texto todo, você vai ver que a motivação é Cristo. A gente não olha mais para mim e nem para o próximo. A gente passa a olhar para Jesus Cristo, como Ele sendo a fonte da minha inspiração, Ele sendo o propósito pelas coisas que eu tenho que fazer. O texto de Colossenses 3,17, lido por nós na semana passada, diz assim, quer vocês, 1 Coríntios 10, 31 e 33 diz assim, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, não se tornem motivo de tropeço, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Qual é o projeto da minha vida? É olhar para Cristo e para as pessoas que estão do meu lado, para que estas pessoas se aproximem cada vez mais de Cristo. Não é para que elas se aproximem cada vez mais de mim, para que elas tenham o meu jeitão, para que elas me agradem, para que elas supram todas as minhas necessidades, para que eu as tenha na mão, para que elas possam ser qualquer coisa que eu precise. O projeto é totalmente diferente. Eu olho agora e eu faço tudo para a glória de Deus. E o que eu faço tudo é para agradar a Deus, é para que Ele seja glorificado. Eu gosto sempre de pensar o que é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Em Colossenses 3,17, que nós lemos na semana passada, diz... Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e o Pai. O que é fazer em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu tenho a identificação com Ele, eu tenho a autorização dEle e eu tenho a representação dEle. Eu tenho a identificação com Ele, eu sei quem eu sou e eu sei quem Ele é, portanto eu me coloco no lugar que eu tenho que me colocar, porque eu sei quem Ele é. Segunda coisa, eu tenho a representação, a autoridade dEle, o poder dEle. O Espírito Santo dEle me qualifica. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é. Portanto, agora eu vivo no poder, na autoridade dEle, através do Espírito. E por causa disso eu tenho a representação dEle. Eu entro como aquele que está aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive por causa de Jesus Cristo, aquele que promove o próprio Cristo. Então eu não estou mais, o meu propósito não é mais eu mesmo. O meu propósito não é mais para mim mesmo. O meu propósito é, antes de qualquer coisa, o próprio Cristo. Para o próprio Cristo. Não é o centro mais do universo. Ele passou a ser.
Ele é. E por causa disso, eu olho para as outras pessoas e digo, essas pessoas eu vou fazer de tudo para que eles sejam alcançadas, salvos para Jesus Cristo. E isso daqui para mim mostra tão claro, tão claro, tão claro. Porque a minha pergunta é, olha para os seus relacionamentos dentro do seu emprego. Você tem essa preocupação da salvação desses caras? Você tem a preocupação de que essas pessoas estão indo para um destino eterno, distante de Deus, e você precisa alcançá-los? Olha para os seus relacionamentos no Facebook. É muito mais importante você ganhar seguidores para a esquerda ou direita, para o Haddad ou Bolsonaro, ou é muito mais sábio eu me posicionar ganhando pessoas para Jesus Cristo? Olha para os meus filhos. O que é mais importante na face da terra? Que eles tenham uma baita formação, ou que eles sejam salvos para Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e que eles vivam a Jesus Cristo? Qual é a nossa preocupação? Eu vejo pais em pés de guerra com os filhos, e eu fico pensando, cara, você deveria, como pai, pensar na salvação do seu filho. E não em que ele seja o melhor aluno da face da terra, ou que ele tenha as roupas guardadas assim que ele tira do corpo, ou que ele já tome o Nescau enquanto já lava. Porque esse é o meu ideal. Esse é o meu objetivo. Que ele tome de canudinho enquanto a água cai com sabonete lá dentro, com detergente lá dentro. Sabonete não, detergente. Qual é a preocupação? Qual é a preocupação? Eu estou concorrendo a uma promoção? Ou eu já fui promovido e agora eu preciso promover esse meu amigo para uma eternidade junto de Cristo? O propósito é tudo para a glória de Deus. Terceiro fundamento. Qual é o modelo? Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Você, mulher, só cutuca assim, ó, ele do seu lado. Você tem liberdade de fazer isso agora. Só dá um toquezinho assim, ó. Ou então limpa a garganta. Eu vou ler de novo e você aproveita, tá bom? Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Eu ajudo a Lu, viu, Testa? A questão é clara. Ele está dizendo que a minha função é amar. É amar. A minha função é amar. E a gente pode começar a trabalhar o conceito de amor. O que é amor? Eu já disse para vocês que eu tenho crido cada vez mais que Deus se manifesta na criação através do amor. Durante muitos anos eu dizia, por exemplo, quando eu li o texto de Romanos 1, e via que Deus tem os seus atributos invisíveis, o seu poder e a sua divindade impressa na criação, eu falava, na criação você pode enxergar todas as coisas de Deus, você pode enxergar a criatividade de Deus, o poder de Deus, a eternidade de Deus, na criação mas só em Jesus Cristo é que você vai enxergar a capacidade de alguém amar e de perdoar, porque Cristo é a expressão do amor e do perdão de Deus. Até que eu vi e falei, estou errado. A criação, ela revela de fato quem Deus é. E qualquer pessoa, o pior dos pecadores, já se apaixonou um dia. E esse sentimento que brota dentro dele é a manifestação de que Deus existe, porque Deus é amor. Por que é que eu escolhi a Dani e não qualquer outra pessoa? Primeiro que é óbvio.
segundo que bateu algo no meu coração, que me fez amá-la. Que me fez amá-la. Interessante isso. Começa no dedo de Deus, mas só se sustenta o amor em Deus. Por que é que os casamentos se acabam e o amor termina? Porque não é sustentado por aquele que é o amor. E acabou. E acabou. Porque o verdadeiro amor, diz 1 Coríntios 13, nunca acaba. Nunca acaba. Um casamento que não é fundamentado em Deus, o amor acaba. Porque é sendo fundamentado em qualquer coisa, menos no amor de Deus. Gosto muito do texto paralelo, quando a gente lê lá em Efésios 5, 25 a 27, diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Marido, ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se, não para ela, por ela. Entregou-se por ela. Ele se entrega a Deus pela igreja. Desta mesma forma, eu tenho que me entregar a Deus pela a minha esposa. Isto é amar. Eu me submeto a Deus em amor a Deus, por amor a Deus, para que o Deus de amor me faça amá-la como é o amor de um marido para com a mulher, de acordo com os princípios da Bíblia. Portanto, o modelo para mim é Cristo. E eu gosto muito desse conceito. O modelo para mim é Cristo. É Cristo. Acho interessante porque muitas vezes a gente fala: o que é que Jesus Cristo veio fazer? Por que Ele desceu dos céus e veio ao nosso encontro? Ele desceu dos céus e veio ao nosso encontro porque o pecado exigia a morte. E na cruz de Cristo, Jesus paga o preço do pecado. Ele morre. E a gente muitas vezes limita a ação de Jesus Cristo por nós como se fosse uma ação de salvação. Ele desce para nos salvar. Mas eu também penso que Deus estava sentado no trono dizendo: este povo está tão distante de mim, que já nem lembra mais como eu sou. Se eu pedir para eles me descreverem, eles não sabem me descrever. Se eu pedir para eles dizerem como eu sou, eles não sabem dizer como eu sou. Porque este povo já não é mais meu povo, porque o coração deles se tornou frio e distante de mim. Então só tem uma coisa que eu posso fazer, para que estes caras, para que estas mulheres saibam como eu sou. Eu vou lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos o Senhor Deus em Jesus Cristo, porque é o próprio Deus que desce ao nosso encontro. O próprio Deus que vem até nós. Para quê? Para nos salvar, mas para que nós possamos enxergar quem Ele é, ver o que Ele faz, entender como Ele anda, enxergar como Ele age, quais são as intenções do seu coração, como Ele se posiciona frente aos seus inimigos e frente aos seus amigos, como é que Ele nos amou e como este amor foi representado em nós ou para nós. Assim como Cristo amou a igreja, Cristo se torna o nosso modelo. Como noivo da igreja, Cristo é o modelo para os maridos. Cristo ama para santificar pela palavra.
Eu amo a minha esposa, e porque eu amo a minha esposa, uma das funções minhas como marido é que ela seja santificada pela palavra de Deus. A minha função não é uma administração financeira, a minha função não é trazer meus filhos na rédea, a minha função não é trocar as lâmpadas que estão queimadas lá em casa, a minha função é santificar a minha família pela palavra, é trazer a palavra de Cristo para dentro de casa, é amar como Cristo amou, nos santificando pela palavra. Da mesma forma, Cristo nos ama para nos apresentar santo e inculpável. A minha preocupação é que a minha família seja apresentada santa e inculpável. Porque este é o amor. É nessa expressão do amor. Cristo continua sendo modelo para os relacionamentos como filho. Jesus foi submisso ao Pai Celestial. Filipenses 2,8 diz: sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Como filho, ele foi submisso aos seus pais terrenos. Lucas 2,51 diz que então Jesus foi com os seus pais para Nazaré e ele era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Como Senhor, como patrão, Jesus serviu aos seus discípulos de maneira a lavar os pés dos seus discípulos, de colocar a toalhinha no colo e falar: vem cá, me dá o seu pé, porque antes da gente jantar, comer aqui, a gente precisa lavar, se higienizar, e deixa que eu faço isso para você, deixa que eu faço isso em você. O próprio Senhor nos dá os exemplos, Ele mostra como tem que ser. Ele traz a condição real, qual é a minha postura e a sua postura, porque Ele se torna o nosso modelo. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. O modelo é Jesus Cristo. O quarto fundamento é o padrão. Mulheres, sujeitem-se. Maridos, ame cada um a sua esposa. Filhos, obedeçam. Pais, não irritem. Escravos, obedeçam. Senhores, deem. Cristo aponta que a ética dos relacionamentos familiares, ela é recíproca. É a mutualidade que vale. É eu fazendo com ela e ela fazendo comigo. Nunca é a ética que diz que todos os deveres estão de um lado só. Não há desequilíbrio nem injustiça. Há privilégios e responsabilidades para todos. A mulher se sujeita, o marido ama, o filho obedece, os pais não irritam, os escravos obedecem e os senhores, eles dão o que precisa ser dado. Paulo não realça o dever das esposas sem considerar o dever dos maridos. Ele não realça o dever dos filhos sem considerar o dever dos pais. Ele não realça o dever dos escravos sem considerar o dever dos senhores. Fora da palavra, o que eu e você precisamos entender é que, tirando a palavra de Deus, não havia este equilíbrio. Paulo traz uma novidade para aquela nação. Paulo traz uma novidade para aquele povo. Não era um povo acostumado a esse equilíbrio. Era uma sociedade totalmente patriarcal, onde o homem mandava e o restante não tinha direito nenhum. E Paulo traz o conceito dizendo: escuta, no cristianismo é contra a cultura. O cristianismo é agir de forma diferente. O cristianismo não é viver de acordo com o que todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que é normal. Pode ser comum, mas não é normal. O comum não é o que Deus está propondo para nós. O que Deus está propondo para nós é que haja mutualidade. Enquanto um faz, o outro faz também. Enquanto um recebe, o outro recebe também. Enquanto um executa, o outro executa também. Há aqui uma mutualidade. Fora da palavra de Deus não havia este equilíbrio.
E Efésios é claro, mais uma vez ele traz à tona na relação de Efésios, dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não se embriaguem com vinho que levem à libertinagem, e aí vem o princípio. Encham-se pelo Espírito e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uns aos outros por temor a Cristo. Interessante que hoje em dia há um movimento em prol da quebra da sujeição das mulheres, e o feminismo está falando alto. E a primeira injustiça social que houve na Bíblia foi a desvalorização da mulher. Porque Deus, quando cria o homem, Ele diz o seguinte: você agora tem a mim, e você se relaciona comigo. E você tem os animais com quem você se relaciona. Mas não há, na criação toda, alguém que lhe corresponda. E eu, Deus, estou enxergando isso como algo negativo. Não é bom que você esteja só. Então eu, Deus, vou fazer alguém que esteja no mesmo patamar, no mesmo degrau, no mesmo nível. E Deus cria a mulher. E diz que quando Adão vê Eva, ele diz: uau, essa sim não tem o bafo da onça, o couro do hipopótamo, o pescoço da girafa. Essa eu me identifico. Essa está comigo. Assim que o pecado entra, a consequência do pecado, Deus traz à tona, Deus traz à baila e diz: agora, mulher, o teu desejo estará para o teu marido, e aquilo que eu tinha criado perdeu a forma. Quem está propondo igualdade não são as feministas, mas é o resgate da criação, quando a mulher é colocada no mesmo patamar que o homem. Existe uma liderança espiritual de que o homem se coloca para apresentar a família diante de Deus, mas não existe uma proposta na Bíblia de que o homem ganhe mais que a mulher, de que o homem é mais... Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que o cérebro do homem era maior e o da mulher era menor. Eu disse: vai dizer isso para minha mãe que é paraibana. Quero ver você com esse seu cerebrão aí todo ter coragem de falar isso para ela. Filha, é uma peixada só. O conceito é de submissão generalizada. Eu sou submisso a Deus, porque eu sou submisso a Deus, eu me submeto aos meus filhos e à minha esposa. Porque a minha esposa, ela é submissa a Deus, ela consegue submeter a mim e aos meus filhos. Porque os meus filhos são submissos a Deus, eles conseguem se submeter a mim, e eles conseguem submeter a mãe deles, porque nós nos sujeitamos uns aos outros por temor a Cristo. Por temor a Cristo. Fora da palavra, não há esse equilíbrio. Não há esse equilíbrio. Portanto, eu termino apresentando algo mais no texto que traz qual é a nossa realidade. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é que qualquer coisa que a gente faça, a gente vai ter que fazer de coração. Mas a gente não vai fazer de coração porque a gente tem um coração bondoso, grande, bacana. Olha, o sujeito tem um coração do tamanho do mundo. Nós não vamos fazer isso porque nós temos um coração grande. Nós vamos fazer isso como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, de que vocês estão servindo. É a Cristo, o Senhor, que
que vocês estão servindo. Presta atenção na dinâmica do texto. O texto diz: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Da mesma forma como ele aponta para o marido, dizendo: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja. A mulher passa por Jesus Cristo e o homem passa por Jesus Cristo. Na relação entre pais e filhos, diz: filho, obedeçam aos seus pais no Senhor. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O filho, ele passa por Jesus Cristo, e os pais, eles passam por Jesus Cristo. Na relação entre escravos e senhores, ele diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, como sinceridade de coração, como a Cristo. Da mesma forma ele diz: vocês, Senhor, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Os escravos passam por Cristo, enquanto os senhores, eles passam por Cristo. O que a Bíblia está nos dizendo é que um relacionamento construído segundo a Bíblia, o fundamento principal que a Bíblia nos traz é: só há relacionamento verdadeiro daqueles que passam esse relacionamento em Cristo, daqueles que fundamentam o seu relacionamento em Cristo, daqueles que tiveram uma experiência real e verdadeira com Cristo, daqueles que entenderam quem Cristo é, que trouxeram para a sua vida a ressurreição, como os versículos anteriores diz, a ressurreição de Cristo para a minha vida. Eu estava morto e agora eu vivo em Cristo, em Cristo. Já não vivo mais de qualquer forma, eu vivo por Cristo, porque eu me encontrei com Ele, porque eu sei quem Ele é, eu conheço o verdadeiro amor, eu vi como é que se ama porque eu fui amado. Foi em Cristo que eu tive esta experiência. Sem Cristo, sem o encontro pessoal com Cristo, sem entender quem este Cristo é, sem enxergar o amor de Cristo, de Deus personificado na pessoa de Cristo, você nunca será capaz de se relacionar verdadeiramente como a Bíblia propõe que a gente se relacione em Cristo. Gosto de um texto que se encontra em Gálatas 3, 26 a 28, diz: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo e se revestiram de Cristo, não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Entenderam o que a Bíblia diz? Que se tirar Cristo, o que acontece é o que a gente está vendo aí. Tirou Cristo, o que acontece é o que a gente viu no Facebook nessas eleições. Porque o que vai me fazer respeitar o próximo não é a instituição dos direitos humanos pela ideologia da esquerda ou a ideologia da direita. Não é o respeito ao gênero que o outro tenha escolhido pela ideologia da direita ou pela ideologia da esquerda. O que vai fazer e vai trazer harmonia, nos fazer capazes de viver em paz e unidos uns com os outros, foi o sangue derramado de Cristo Jesus naquela cruz, que tirou os meus pecados e os teus pecados e nos tornou um por causa de Cristo. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil. Não há mais escravo e nem livre. Não há mais homem e nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. O patamar foi restaurado à criação. Aonde o pecado destruiu, Cristo Jesus veio e construiu.
Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo.